Olá, olá, shalom, povo de Deus. Mais uma vez, o vosso irmão Sadraco Evangelista. Viemos ou passamos mais uma vez para uma breve reflexão acerca do oráculo, acerca da palavra, acerca da boa nova, assim como nos foi orientado diante do alto dos céus. Então, o irmão que vai ver esta reflexão, não importa o território ou o período, desejamos que recebas essa reflexão em nome de Jesus e que ela surte efeitos, né? Dê muitos frutos dignos de edificação, de conversão, de renovo, no poderoso nome que é em Jesus. Então, hoje nós queremos refletir no livro de 2 de Reis, onde a personagem principal é Salomão. Salomão foi filho de David. Salomão foi aquele que David instituiu rei após a sua velhice, ou mediante a sua velhice. Então, David, ele instituiu Salomão rei, ainda quando seu irmão Adonias queria usurpar o reinado de David. Mas, ao lermos essa história, eu consegui compreender uma coisa muito importante. Uma das coisas que fez Betseba e Natã irem até David para que David instituísse Salomão como rei era o medo que eles tinham. Tanto Salomão quanto Betseba, ele tinha um certo medo de que se os seus irmãos reinassem, né, os filhos de Davi reinassem, então seria um perigo tremendo para eles. Por isso que eles foram até David pedir o reinado, assim como David tivera prometido a Betseba. Então isso me deu a entender que no momento angustiante de Salomão, no momento angustiante de Betseba, eles recorreram a Deus. Davi era como uma simbologia. Eles sabiam que rei é como se fosse a menina do olho de Deus. Rei, quem tocasse no rei como se tivesse a tocar a Deus. Então eles não foram propriamente recorrer a Davi, mas foram recorrer a Deus. Nos seus momentos de vida mais tristes, eles foram se aposentar, ou foram se albergar, ou foram se esconder a Deus. Então, Salomão foi aquele que depois de ser instituído por Davi, Natã e outros mais, Salomão começou a andar com Deus, diz a palavra de Deus, de tal maneira que Deus apareceu a Salomão e Deus perguntou a Salomão o que ele queria para pedir a Deus. Salomão pediu simplesmente sabedoria e isso foi extraordinário para Deus. Deus começou a ver que Salomão era uma pessoa com uma consciência dos céus, uma pessoa com uma consciência espiritual, de tal maneira que Deus disse: assim como você não pediste outras coisas que outros poderiam pedir por causa dos seus orgulhos, eu não vou te dar só sabedoria, também vou te dar as terras e também vou te dar muita riqueza. Então ali era uma comunhão, ali era uma intimidade tremenda que Salomão tinha com Deus, de tal maneira que Salomão, quando fez o templo, Salomão orou ao Senhor, tudo o que ele pediu a Deus, Deus fazia, tudo o que ele orava ao Senhor, o Senhor realizava, tudo porque Salomão andava no caminho de Deus, tudo porque Salomão respeitava as doutrinas que Deus instituiu a partir de seu pai David. Mas depois, mais lá em frente, nós vamos ver que Salomão, por causa de muita estabilidade espiritual, por causa de muita estabilidade financeira, e não só, Salomão se corrompeu porque na sua velhice as suas muitas mulheres lhe atraíram, ou seja, lhe elevaram a adorar outros deuses. Ali foi um final da comunhão, um final da relação com Salomão. Você vai ver que Salomão só se arrependeu em Provérbios. Em Provérbios ele está a escrever muitas coisas sobre os erros que ele cometeu diante de Deus, quando Deus não queria que ele praticasse. Isso acontece conosco muitas das
vezes nós só buscamos Deus no momento das nossas angústias, no momento das nossas agonias, no momento das nossas tristezas, quando estamos afligidos, quando sabemos que já não temos saída, quando sabemos que já não temos a quem nos recorrer, quando sabemos que os homens não são capazes de fazer o que a nossa alma necessita, o que nosso espírito necessita. Ali nós nos colocamos na brecha, ali nós buscamos a Deus em espírito, em verdade, igual Ana fez. Ana sussurrou, Ana chorou, porque Ana sabia: o meu socorro não viria dos homens, o meu socorro só viria do Deus que fez os céus e a terra. Assim também muitas das vezes acontece conosco. Nós estamos ali buscar Deus. Eu me lembro uma vez que quando eu precisava do batismo no Espírito Santo, nós buscamos Deus todas as quarta-feiras, mas quando Deus tiver nos batizado, nós relaxamos um pouquinho. Agora escuta, não importa a fase que você passa, ser boa ou má, mas entenda, até no momento de vitória, você precisa buscar a Deus. Até no momento de felicidade, você precisa buscar a Deus. Não relaxa nunca, porque o que Deus fez ontem, Deus pode fazer amanhã. O que passaste ontem, ainda podes passar também amanhã. Então continue na brecha, porque Deus te quer, você com problema e também